Boa tarde, galerinha do segundo ano. Hoje nós vamos falar sobre ocupação do território pernambucano. Vocês devem lembrar que a gente começou essa matéria falando sobre a região Nordeste, ok? A gente já vem trabalhando aí com atividades e textos sobre a região Nordeste. Então, nada mais lógico do que a gente falar no estado em que a gente mora, em que a gente estuda, em que a gente conhece mais profundamente. Eu preciso conhecer um pouco do local onde eu moro, onde eu estou habitando. Eu preciso conhecer a economia, a cultura e a própria história desse local. Nós sabemos que basicamente o território brasileiro ele foi a união entre portugueses, indígenas que aqui moravam e os negros que vieram da África. Então é uma junção entre europeus, africanos e os indígenas que aqui moravam no Brasil. E que esses indígenas eles viviam aqui espalhados por todo o território em tribos e foram no início aí do século XV, século XVI, os mais prejudicados com a chegada dos portugueses, que acabaram por dominar o território e expulsá-los principalmente do litoral. Eles tiveram que procurar outras regiões mais afastadas para morar. Mas falando hoje de século XXI, a gente hoje é fruto disso, dessa história, dessa miscigenação desses povos, dos portugueses que aqui chegaram, dos indígenas que aqui estavam, dos africanos que vieram trabalhar como mão de obra escrava e etc. Daí a gente pode dizer que a história de Pernambuco é marcada por conflitos entre indígenas e portugueses, dominação holandesa e até mesmo a tentativa de independência. Descubra a história de um dos mais antigos estados do Brasil. Então vamos começar a pensar primeiro em quem já estava aqui, os indígenas. O território onde hoje é o estado de Pernambuco era povoado por diversas tribos indígenas, como caetés, cararis e tabajaras, dentre outras etnias. Cada uma tinha sua língua e costumes, e muitas vezes eram inimigas entre si. Esse fato foi importante para os europeus, pois estes faziam alianças com diversos povos indígenas a fim de conquistar o território. Galera, então isso a gente pode parar também para refletir, né? O europeu não teria entrado no território brasileiro, não teria ocupado as terras, se o próprio índio não tivesse meio que consentido, meio que se deixado dominar. O conflito que havia entre essas diversas etnias é que favoreceu a chegada e a consolidação do português aqui no Brasil e principalmente em Pernambuco. Com a chegada dos portugueses, a gente tem o chamado período de colonização, certo? A gente precisa lembrar aí que teve um período que essa colonização ela não teve início. Os portugueses vinham com suas caravelas aqui buscar pau-brasil para revender na Europa. E esse pau-brasil, na maioria das vezes, ele era cortado e levado para os portos, para o litoral, pelos próprios indígenas, que trocavam o serviço dele por pequenas lembranças, quinquilharias que eles achavam interessantes, curiosas. Certo? A colonização ela só vem ocorrer de fato quando Portugal estabelece um sistema político e econômico aqui no território. Quando ele traz pessoas para administrar, quando ele traz pessoas para morar. Colonizar, então, é ocupar o território com a administração política e econômica. Certo? Portugal era a metrópole e o Brasil a colônia. Daí o nome colônia, que vem de colonização. Então a colonização ela começa quando, através do sistema de capitanias hereditárias, Duarte Coelho tomou posse da capitania de Pernambuco, chamada inicialmente de Capitania Nova Lusitânia. Em 1535 foi fundado o povoado de Olinda e em 1537 esta passou a ser vila. Igualmente, em 1537 foi fundada a cidade de Recife. Nem todas as capitanias, que ao todo foram 15 faixas litorâneas,
foram bem-sucedidas, mas graças ao cultivo da cana-de-açúcar, a capitania de Pernambuco ela acabou prosperando. Foram duas, Pernambuco e São Vicente, que acabaram prosperando e progredindo. A princípio, os portugueses utilizaram a mão de obra escrava indígena na lavoura da cana. No entanto, os senhores de engenho passam a usar escravos negros nas plantações, devido ao lucrativo comércio de escravo com as colônias portuguesas. Inicialmente, a gente vai agora falar sobre o território de Pernambuco. A capitania de Pernambuco compreendia um território bem maior que o atual, incorporava o que hoje chamamos de estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e parte da Bahia. Então, Pernambuco, quando surgiu, ele era praticamente mais da metade da região Nordeste, como a gente pode observar aí no mapa. Depois, por questões históricas, por outros movimentos que vão ocorrendo, Pernambuco vai sendo penalizado e vai perdendo seu território até ficar com um território relativamente bem menor do que era no início e bem menor se comparado a outros estados da nação brasileira. Galera, é preciso lembrar que o território da América ele foi dividido pelo chamado Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária que dividia as terras descobertas ou a série de descobertas entre Portugal e Espanha. E ele foi legitimado por uma uma bula papal assinada pelo Papa, certo? Então esse Tratado de Tordesilhas ele era um documento que dividia as terras descobertas ou a série de descobertas entre portugueses e espanhóis. Só que alguns países já tinham feito a reforma protestante, como era o caso da Inglaterra, que colocou o rei Henrique VIII como chefe da igreja anglicana, certo? Não reconheciam a autoridade do Papa, então não reconheciam a legitimidade desse documento e questionavam o direito do mundo ser dividido apenas entre Portugal e Espanha. E isso faz com que muitas vezes eles tentem chegar e entrar no território da América do Sul, principalmente aqui no Brasil. Então a gente vai ter um momento que vai ocorrer a captura de Recife. Já no final do século XVI, a capitania de Pernambuco se tornara uma das mais ricas da colônia. Esse fato atraiu a atenção de ingleses, holandeses e franceses, que organizaram expedições para tomar a então capital, Olinda. Importante lembrar que nesta época, Portugal estava unido à Espanha, no que chamamos de União Ibérica. Por sua vez, a Espanha estava em guerra com a Inglaterra e a Holanda. Galera, é preciso lembrar que os holandeses eram aliados dos portugueses, principalmente na produção do açúcar, certo? Naquele processo de moagem da cana, da fabricação do refinamento do açúcar. Na verdade, o açúcar ele não era refinado aqui no território brasileiro. Ele era levado em forma grossa, aquele açúcar marrom, e ele era refinado lá nas Antilhas holandesas, em território holandês. Mas aí o rei de Portugal morre, não deixa herdeiro. Portugal acaba tendo como herdeiro um rei da Espanha. E a gente tem um momento que Portugal e Espanha ficam sobre o mesmo rei. É o período chamado de União Ibérica, já que os dois países são da Península Ibérica, certo? E quando isso ocorre, a Espanha, como era inimiga da Holanda, proíbe os holandeses de continuarem a ter essa relação econômica com o Brasil, na produção e distribuição do açúcar. Só que a Holanda tinha investido muito em engenhos, em toda uma infraestrutura para essa produção, e não aceitou facilmente essa imposição espanhola. Assim, tanto fazia invadir Olinda como Sevilha. Os ingleses aliados com os holandeses tomaram Recife em 1595 e levaram vários produtos valiosos como açúcar, madeiras e algodão. A partir daí, a capitania organizou duas companhias para a defesa de Recife e de Olinda.
Então, galera, um dos principais movimentos que nós vamos aí, que foram formados pela União Ibérica, foi a ocupação holandesa de 1630 a 1645. A invasão holandesa tem início na Bahia, em 1624. Foram expulsos da capital, graças à ação de uma armada luso-espanhola um ano depois. No entanto, voltariam à carga para conquistar um pedaço do comércio açucareiro, invadindo Recife e Olinda em 1630. Apesar dos feroces combates, Olinda foi incendiada. Os holandeses se estabeleceram naquelas terras até a inclusão da insurreição pernambucana em 1645, quando enfim eles são expulsos. A gente percebe lá no centro do Recife e muitas partes de Olinda que os holandeses fizeram arquitetura, fizeram prédios, construíram grandes obras na capital Recife e na cidade vizinha Olinda. Por isso, durante esses 15 anos aí da ocupação holandesa, Pernambuco cresce significativamente, principalmente a área da capital. Depois Olinda e Recife acabam entrando em guerra, a chamada Guerra dos Mascates. Ocorreu entre 1710 e 1711, entre os senhores de engenho concentrados em Olinda e comerciantes portugueses que viviam em Recife. Muitos historiadores apontam esta guerra como a primeira rebelião de caráter nativista do Brasil. Afinal, o conflito colocou em lados contrários a elite branca já nascida no Brasil e os portugueses recém-chegados da metrópole. Certo? Então, essas guerras aí de caráter nativista são essas guerras entre o nativo, o nascido aqui, e o português que veio da Europa. Então, galera, chegou as nossas considerações finais e o que a gente viu nesse primeiro momento aí da ocupação do território pernambucano, certo? A gente começou a ver um pouco dessa história de que o espaço pernambucano ele era inicialmente formado por tribos indígenas. Com a chegada dos portugueses, nós tivemos início de um processo de colonização, de ocupação do território, que inicialmente vai expulsar esses índios, colocando em guerra uma tribo contra a outra, fragilizando essa estrutura das tribos, e os portugueses acabam ocupando o território, certo? E que depois a história de Pernambuco, ela se marca por uma série de fatores, de conflitos, como as guerras contra a Holanda, certo? E as guerras nativistas. Pernambuco tinha um território inicialmente muito maior do que é hoje, abrangendo aí quase metade por cento do território nordestino, e que ao longo dos séculos ele vai perdendo esse território até chegar na atual conjunção, na atual conjuntura e o tamanho. Então, a partir da próxima teleaula, a gente continua falando aí sobre essa ocupação do território de Pernambuco e a sua formação.